Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que me assistem aqui agora para mais essa live, onde nós vamos falar sobre os primeiros sinais e sintomas de fígado doente, de insuficiência hepática e também vamos falar sobre sinais e sintomas de gordura no fígado e também de cirrose. Então, pessoal, gordura no fígado é um problema muito comum, mas será que ela é perigosa? Como que a gente pode limpar? Como que a gente pode eliminar a gordura do nosso fígado? E o mais importante, o que você pode comer ou beber para resolver esse problema? Porque uma a cada 3 pessoas tem algum nível de esteatose hepática, de gordura no fígado. E muitas nem sabem do que se trata. Muitas só descobrem que tem esse problema depois de muito tempo. Então, pessoal, a gordura no fígado, ela pode gerar hepatite. Uma vez gerando hepatite, ela pode causar cirrose. E uma vez causando cirrose, ela pode até mesmo causar câncer. Então, hoje, nessa live aqui, eu vou te revelar 4 formas de saber se você está com esse problema. E eu também vou te mostrar as consequências para o seu corpo e como detectar esse problema o mais rápido possível. Mais do que isso, eu também vou te ensinar quais alimentos e quais bebidas são tóxicos para o fígado, mas eu também vou te mostrar como resolver esse problema de forma natural, porque os melhores remédios para a gordura no fígado estão na sua cozinha e também, na sua cabeça, na sua força de vontade. Então eu vou te mostrar quais alimentos protegem o seu fígado e como reverter esse problema utilizando esses alimentos. Então já escreve aí no chat, escreve aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, no Brasil, e eu, doutor João, não tenho gordura no fígado. Por quê? Eu me cuido, eu não bebo muito, eu faço atividade física todo dia praticamente, a minha alimentação é legal. E você? Você tem gordura no fígado? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor. E já indo aqui direto para o nosso assunto, o que acontece se você tiver gordura no fígado? As células do seu fígado, elas trabalham 24 horas por dia para desintoxicar o seu sangue e limpar o seu sangue das toxinas. Mas alguns alimentos, algumas bebidas, alguns hábitos podem danificar as células do fígado, fazendo com que o fígado comece a acumular gordura. E mesmo sendo um problema bastante comum, que acomete 30% das pessoas, muitos só descobrem quando o fígado já está apresentando indicativos de cirrose, de algo que não é tão reversível assim. E quão grave é a gordura no fígado? Qual é a gravidade desse problema? Nos estágios iniciais, no comecinho da doença, ela não é grave, mas se o problema continuar evoluindo, isso vai gerar inflamação e vai prejudicar o seu corpo como um todo, não só o seu fígado. Vai prejudicar os seus vasos sanguíneos, prejudicando a sua circulação, vai prejudicar o seu coração, prejudicar o seu cérebro, porque essa doença ela não afeta apenas o fígado. E aí, com o tempo, esse fígado gorduroso ele vai começar a acumular cicatrizes e fibroses que vão gerar, que vão levar à cirrose, quando o fígado fica mais duro e não funciona como deveria. E isso, obviamente, vai aumentar o risco de câncer, principalmente de um câncer chamado carcinoma hepatocelular. Também vai aumentar o risco de morte prematura. E lá atrás, pessoal, antigamente, o que a gente pensava? Que só tinha cirrose quem bebia, só tinha cirrose quem ficava o dia inteiro no bar bebendo cachaça, mas hoje, cada vez mais, a cirrose decorrente de gordura no fígado está crescendo, está se tornando cada vez mais prevalente, cada vez mais frequente na população. Em relação exclusivamente à gordura no fígado, antes a gente pensava que só que tinha obesidade ou sobrepeso tinham esse problema. Mas hoje a gente sabe que qualquer pessoa pode apresentar gordura no fígado e esse problema deve ser tratado o mais rápido possível. É por isso que eu vou te mostrar que alimentos podem te ajudar a eliminar a gordura no seu fígado. Mas vamos lá falar dos sintomas. Quais são os sinais e sintomas iniciais de insuficiência hepática, de fígado doente? Então vamos separar aqui em 4 formas, pessoal. As 3 formas mais precoces e a 4ª forma mais tardia, quando o problema é mais grave. Então nós temos a primeira forma,
que é a forma assintomática, ou seja, é uma forma, é um estágio da doença onde não há sinais e sintomas. Então, uma etapa inicial onde o problema pode ser revertido de acordo com a sua força de vontade e com os seus hábitos. Por quê? O nosso fígado ele tem uma grande capacidade de regeneração e a gente tem ciência dessa capacidade de regeneração do fígado desde o tempo da Grécia Antiga, quando naquela história da mitologia grega, naquele caos da mitologia grega, onde o Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para dar o fogo aos seres humanos, aos mortais, ele foi punido pelos deuses. E qual era a punição dele? Ele ficava acorrentado numa montanha, e aí todo dia ia lá um corvo, uma ave de rapina, e comia um pedaço do fígado dele. Só que ele não morria, porque o fígado dele todos os dias se recuperava, e aí no dia seguinte ia lá a ave e puf, comia mais um pedacinho do fígado do Prometeu. Então, pessoal, essa doença, voltando aqui, é uma doença que é silenciosa, da mesma forma que a pressão alta. Então, mesmo que você não sinta nada, pode haver alguma alteração no seu exame de sangue, alguma alteração das enzimas hepáticas, ou até mesmo alguma alteração na ultrassonografia. Mas se você estiver nesse estágio, onde você não está sentindo nada, onde você fez um exame de rotina e constatou que está com gordura no fígado, não se preocupe, porque você pode solucionar o problema seguindo as orientações que eu vou te dar em breve. Combinado? Segunda forma, pessoal. A primeira forma foi assintomática, bem no comecinho da doença. A segunda forma é quando a doença evolui mais um pouco e aí começa a apresentar sinais e sintomas inespecíficos, ou seja, sinais e sintomas que a gente não sabe muito bem, analisando só os sinais e sintomas, do que se trata, porque são manifestações que podem ocorrer em diversas outras doenças. Então, nessa fase, o fígado já está cheio de gordura e isso faz com que o fígado tenha um peso maior. Então, o fígado mais pesado, ele pode causar uma sensação de peso abaixo das costelas, no lado direito do abdômen. Então, pode sentir uma dor também nessa parte abaixo das costelas, no lado direito. Então, a pessoa ela pode pensar que esses sinais e sintomas são causados por outro problema, por gastrite, indigestão, algum problema na vesícula, algum empachamento, algo que ela comeu que não caiu muito bem. E é muito comum ter náuseas, vômitos, distensão abdominal quando fica com aquela barriga inchada. Mas o importante, pessoal, é o seguinte: mesmo que você tenha esses sinais e sintomas, mesmo que você não tenha, desculpa, esses sinais e sintomas, se você tiver fatores de risco para gordura no fígado, como sobrepeso, obesidade, sedentarismo, pressão alta, diabetes, se você tiver isso, as suas chances de ter gordura no fígado são enormes, enormes. Então, próxima vez que você for ao médico, conversa com ele para a gente investigar, para você investigar a possibilidade de estar com esteatose hepática. Combinado, pessoal? Terceira fase. Já evoluindo um pouco mais a doença, que é a fase da inflamação no fígado, que a gente chama tecnicamente de hepatite. Então, é basicamente o fígado inflamado, que pode causar dor abaixo das costelas e também pode causar uma dor no ombro ou nas costas, na escápula, na altura do pescoço, como se fosse uma contratura muscular. E o fígado inflamado, ele começa a liberar substâncias que também vão inflamar o restante do corpo, podendo causar cansaço, podendo causar fadiga, indisposição. Então, se você sente uma sensação de estar sempre cansado, como se tivesse acabado de fazer atividade física, mesmo que você não tenha feito atividade física, um cansaço que você acorda já cansado, isso pode ser gordura no fígado. Da mesma forma que se você sente dores no corpo, dores nas articulações, isso aí também pode ser uma manifestação, uma consequência da esteatose hepática. Então, pessoal, perder peso pode ser um desafio por conta da inflamação gerada pelo fígado ou por alguma disfunção na tireoide. Então, a esteatose hepática também tem uma certa relação com o risco de hipotireoidismo. Ok, pessoal? Então, olha, nessa terceira fase de hepatite, nós vamos ter mais sinais e sintomas. A pessoa pode
por que não, começar a ter uma icterícia, que a gente vai falar daqui a pouco na quarta fase. Ela pode começar a ter coceira no corpo. Então, vamos prestar atenção para a gente não deixar chegar nesse estágio, ok? E agora, a quarta forma, que é a forma final, o estágio final da doença hepática, que é a cirrose, quando a doença está avançada, quando a doença já complica, e aí os sintomas são mais assustadores. A urina pode ficar escura, as fezes podem ficar claras, que a gente chama de acolia fecal, as fezes ficam com cor de argila, pode ter inchaço nas pernas por conta da retenção de líquidos decorrente da deficiência de albumina, já que a deficiência de albumina indica doença, indica acometimento hepático, indica doença no fígado. A pessoa pode ter a icterícia, que é aquela pele amarela, a esclera, a parte branca dos olhos amarela, a base da língua amarela. A pessoa pode ter coceira no corpo inteiro, pode ter manchas vermelhas espalhadas pelo corpo, hematomas que aparecem facilmente, porque quando o nosso fígado não funciona, nós temos também problemas de coagulação, porque quem produz, quem fabrica os fatores de coagulação, as substâncias que servem para estancar os sangramentos, é justamente o nosso fígado. A pessoa também pode ter um inchaço abdominal muito grande, que é a ascite, que é o edema abdominal, o acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Mas a gente vai trabalhar aqui, a gente vai se esforçar para evitar que isso aconteça. Então, pessoal, quais são os alimentos mais tóxicos para o fígado que devem ser evitados? A gente vai começar pelos alimentos que devem ser evitados e depois eu vou falar os alimentos que devem ser preferidos, tá bom? Antes de eu falar dos alimentos, eu acho que esse vídeo aqui já merece um like, você não acha não? Por quê? A sua curtida pode ajudar uma outra pessoa a também cuidar do fígado dela. Então, se você curte esse vídeo, se você deixa o seu joinha, você pode salvar um fígado. Vamos colocar uma meta para esse vídeo aqui de 10 mil curtidas? Porque se a gente tiver 10 mil curtidas, eu vou levar em consideração que a gente salvou aqui 10 mil fígados. Então, eu conto com você para que você também ajude a salvar um fígadozinho hoje. E se você quiser compartilhar, não se acanhe, compartilhe esse vídeo. Compartilhar saúde é um ato de amor, então você não tem nada a perder compartilhando esse vídeo, muito pelo contrário, você vai agregar muito a vida da pessoa que vai receber esse conteúdo aqui. Então vamos lá para os alimentos que devem ser evitados. E eu também vou te contar o que você deve começar a fazer hoje mesmo para reverter o problema e evitar as complicações. Então, alimento número 1, bebidas com frutose. Então, o açúcar das plantas, ele está presente nas frutas, mas comer a fruta inteira, principalmente aquelas que têm casca, não é um problema, longe disso. Mas se você for beber apenas o suco, isso vai aumentar muito o seu consumo de frutose, ainda mais se o suco for de caixinha. E quando você toma o suco, você também retira as fibras daquele alimento, o que é algo negativo do ponto de vista de reversão da gordura no fígado. Então, a indústria, né, as pessoas, os fabricantes, eles fazem a gente pensar que o suco é muito saudável, eles estimulam o consumo para as crianças, mas, na maior parte das vezes, o suco não é uma boa opção. Por quê? Porque aquele suco de caixinha é cheio de açúcar, tem aromatizante, tem conservante. Então, se você gosta do suco de laranja, por exemplo, o ideal é você fazer em casa e o ideal é não coar e também consumir a polpa junto ou bater a fruta inteira com casca e tudo. E se você não sentir tanta falta do suco, a água é sempre uma boa opção, inclusive aquela aguinha com limão em jejum pela manhã, que também pode ajudar aí a combater os fatores de risco para a gordura no fígado e, por que não, também ajudar a combater a gordura do fígado em si. Alimento número 2, pessoal. Alimentos ultraprocessados, incluindo o fast food. Por quê? Os alimentos ultraprocessados e o fast food, eles juntam em um alimento só tudo que tem de ruim. E eles tiram tudo que tem de bom. Então, o alimento ultraprocessado, ele perde fibras, perde vitaminas, perde nutrientes, perde princípios ativos. E o que ele recebe no lugar? Açúcar, sal, gordura hidrogenada, conservante, aromatizante, corante, espessante. Então, biscoito, bolacha, cereal matinal, refrigerante, alimentos congelados, nugget, lasanha congelada, embutidos devem ser evitados
caso você queira se proteger ou reverter a sua gordura no fígado. Terceiro alimento que deve ser evitado: álcool. Dizem por aí que uma taça de vinho por dia faz bem ao coração, mas na verdade, esse benefício é conferido por substâncias presentes na uva, como o resveratrol. Então, pessoal, não dá para você usar como desculpa o vinho para conseguir o resveratrol. Você pode simplesmente consumir a uva na forma in natura dela. Então, o excesso de álcool, ele inflama o corpo, ele pode prejudicar o seu sono, ele é calórico, o álcool tem calorias, pessoal. Então, quando você bebe o vinho, você vai estar tomando as calorias daquilo. E isso pode contribuir para você engordar, por exemplo, também. E qual é a dose segura de álcool? A gente não sabe. Ninguém sabe qual é a dose segura de álcool. Ah, mas o doutor João está falando para nunca mais tomar um vinho. Eu adoro tomar um vinho com meu marido. A gente faz um jantar legal e aí abre um vinho para poder tomar. Tem problema? Não tem problema. Tomar uma taça de vinho por semana, uma taça de vinho no sábado, uma taça de vinho no domingo, não tem problema. Agora, se você toma uma taça de vinho, uma garrafa de vinho todo dia, aí a gente vai começar a provavelmente ter mais efeitos negativos do que positivos, tá? Então, o primeiro passo para você curar o seu fígado é não consumir esses alimentos. Repetindo, açúcar, ultraprocessados e álcool. Essa é a primeira etapa para você eliminar a gordura no fígado. Agora, como eliminar a gordura no fígado naturalmente? O que comer e o que beber para se livrar deste problema? Primeiro, a gente vai consumir alimentos ricos em nutrientes capazes de reverter as cicatrizes no fígado e também de reduzir a inflamação, não só no fígado, como no corpo inteiro. Então, alimentos ricos em vitamina C, em vitamina E, que têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, mas não basta consumi-los. É preciso saber também como prepará-los corretamente para garantir que os benefícios sejam alcançados. Então, anota essa dica aqui, porque isso pode te ajudar a limpar a gordura no fígado em semanas, ok? Primeiro alimento, pessoal, vegetais crucíferos. Doutor João, quais são os vegetais crucíferos? Anota aí: brócolis, couve, couve-flor, mostarda, espinafre, rúcula. Doutor João, qual é a melhor forma de consumir os vegetais crucíferos? Crua, para aproveitar o máximo dos benefícios. Ah, mas eu não gosto de cru. Como que eu vou fazer? Cozinha no vapor por 3 a 5 minutos. Não deixa o vegetal ficar passado. Rúcula se come crua. Couve pode se comer crua. E o brócolis, a couve-flor, elas têm que ser consumidas al dente. Não deixa ficar murcho. Primeiro que vai ficar horrível. E segundo que vai tirar os nutrientes. Então, o sulforafano presente nesses alimentos, que é uma substância muito boa para limpar a gordura no fígado, ela se perde quando esses alimentos são cozidos por muito tempo. Então, se você cozinhar o seu brócolis por muito tempo, ele vai perder o sulforafano, e aí ele vai perder as propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, que vão contribuir para fazer a limpeza do seu fígado. Então, esse é o nosso primeiro alimento, os vegetais crucíferos. Segundo alimento, frutas com casca comestível, como o pêssego, a maçã, a pera, a ameixa e também as frutas cítricas. Alimento número 3, o alho. E consumir o alho cru, de preferência. Doutor João, alho cru? Meu Deus do céu! É muito forte, como que eu vou tomar um alho cru? Se você não gosta de comer o alho cru, aqueça um pouco, mas não aqueça por mais de 3 minutos e também não esquenta muito, porque senão ele vai perder a alicina, ele vai perder as propriedades medicinais dele. Então o alho que ajuda a controlar sua pressão, que ajuda a controlar seu diabetes, que ajuda a desinflamar o seu corpo, que pode ajudar a prevenir o câncer de fígado. Se você esquentar muito, ele vai acabar perdendo boa parte dessas propriedades. Então, consumo ilegal de alho é você tomar 1 a 2 dentes de alho amassados por dia, porque quando a gente amassa, a gente libera a alicina, ok? Alho, então, de preferência cru. Se você não conseguir comer cru, esquenta muito pouquinho o tempo a uma temperatura não tão alta assim. Próximo alimento é a cúrcuma. A cúrcuma é o principal anti-inflamatório da natureza e também tem ação antioxidante
E quando a gente combina a cúrcuma com a pimenta preta, que é a pimenta do reino, a absorção da cúrcuma é aumentada em muitas vezes mesmo. Então, essa duplinha da cúrcuma com a pimenta do reino é uma duplinha inseparável, tá bom? Então, quando você for utilizar a cúrcuma, não se esqueça de também utilizar a pimenta do reino. E também é bom para você temperar o seu almoço, por exemplo, porque quando a gente consome a cúrcuma e a pimenta preta e a pimenta do reino com alimentos gordurosos, essa absorção também melhora. E a cúrcuma, ela é capaz de ajudar a reparar as cicatrizes e a inflamação do fígado. E, se o seu fígado estiver saudável, a cúrcuma vai ajudar a potencializar as funções desintoxicantes do órgão. Próximo alimento, na verdade uma bebida, é o café. 1 a 3 xícaras por dia, não mais do que isso. Cuidado para não tomar o café próximo da hora de dormir, porque senão a cafeína vai te deixar muito animado e aí vai fazer com que você perca o sono. O café tem propriedades que protegem o fígado, que protegem o coração, que protegem o nosso cérebro, que pode ser tanto com ou sem cafeína, mas sempre sem açúcar. Então não adianta você tomar o café e encher o café de açúcar, porque senão você vai perder os benefícios dele e vai ganhar os malefícios do açúcar. Próximo alimento são as gorduras saudáveis. Quais são as gorduras saudáveis? Azeite de oliva extra virgem, óleo de abacate, tudo isso também vai te ajudar a limpar a gordura no fígado. A beterraba também é uma excelente opção, assim como as frutas vermelhas e as sementes oleaginosas, como as castanhas, o pistache, a castanha do Pará, entre outras, como as nozes. Então, pessoal, eu te desafio aqui a seguir essas orientações por 6 semanas, a contar de hoje. Hoje, dia 15 de abril, meio-dia e 37, hora do almoço, estamos aqui fazendo live para vocês. Então, eu te desafio a seguir essas orientações aqui por 6 semanas. E aí, depois você me conta o que vai acontecer com a sua gordura no fígado, tá bom? Além disso tudo que eu falei, é muito importante a gente controlar os fatores de risco. Conforme eu mencionei, pressão alta, diabetes, obesidade, sedentarismo, estresse, tudo isso aumenta o risco de gordura no fígado. E eu te ensino como fazer isso de forma natural, sem remédios, sem exames, sem médicos, no meu livro Código da Longevidade. Se você seguir as orientações do livro, você vai aprender a tratar sem médico, sem remédio, sem exame, pressão alta, diabetes, colesterol alto, gordura no fígado, estresse, insônia, tabagismo, alcoolismo. Então faz o seguinte, se você quiser melhorar sua gordura no fígado, se você quiser se prevenir do câncer, do infarto, do derrame, se você quiser tratar as suas doenças sem remédio, se você quiser reduzir a dose do seu medicamento para pressão, do seu glifage, da sua metformina, por exemplo, clica agora aí no primeiro link da descrição, adquira o seu livro na versão digital por apenas R$ 29,90, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender de fazer esse investimento na sua qualidade de vida, na sua saúde, na sua energia e na sua disposição. Então clica aí agora, primeiro link da descrição, adquira o seu livro. Se você não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro, sem perguntas, sem burocracia, sem enrolação, garantia incondicional de satisfação. E eu só faço isso porque eu tenho certeza absoluta que você vai ter um efeito, vai ter muito ganho com o livro e com as orientações que estão contidas nele. Então clica aí agora, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários para adquirir o seu código da longevidade. Pessoal, dá uma nota para esse vídeo aqui, de 0 a 10. O que você achou desse vídeo onde nós falamos sobre os sinais e sintomas de insuficiência hepática, de doença no fígado? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, que a sua opinião é muito importante para a gente continuar aprimorando o nosso serviço aqui, que nada mais é do que levar informação para você, informação de qualidade, informação confiável, informação com embasamento para você tomar as melhores decisões e também para você propagar as melhores informações para todo mundo que você ama. Combinado? Vamos ver quem está aqui. Um grande abraço para Francisca Maria de Fortaleza do Ceará. A Marilene Dias Martins. Bom dia, doutor João. Quando a gente passa de 13/8, a gente já é hipertenso? Me explica, por favor. Obrigado. Marilene, 13/8 não é hipertensão. E a hipertensão exige mais de uma medida em momentos diferentes com valores acima do normal. Então, uma medida de 13/8 não quer dizer que a pessoa é hipertensa. Da mesma forma que uma medida de 20/10 também não quer dizer que a pessoa é hipertensa.
tá bom? Então, o diagnóstico da pressão alta é um diagnóstico de continuidade, que exige a averiguação de um valor acima do normal em mais de uma ocasião, tá bom? De qualquer forma, 13/8, na minha opinião, não deve ser tratado com medicamentos não, tá bom? Deve ser tratado com estilo de vida, mudar a alimentação, fazer atividade física, manter peso saudável, etc. Um abraço para Inês Aparecida dos Santos, para o meu amigo Felipe Alves da Silva, para o Antônio Benevides de Almeida, para Marli Vitor da Silva, para Sônia Muniz de Rondon, no Paraná, Ângela Santos de Ituaçu, na Bahia, Timóteo Só Alegria do Rio de Janeiro, Agostinho Alberto de Angola. Um abraço aí para o Agostinho e para todos de Angola que me assistem aqui agora. Um abraço também para Alzira de Portugal. Um grande beijo para todos os portugueses que me assistem aqui no canal, que eu sei que não são poucos. Então um beijo aí para todo mundo da terrinha. Um abraço para minha amiga Helena Carvalho do Rio de Janeiro, para Alcinéia Vieira de Niterói, Carmo Duarte do Pará, Mara Martins do Rio de Janeiro, Sônia Rezende de Muriaé. Um abraço também para o Cláudio Gomes de São Vicente, para a Vera Souza de Olinda, em Pernambuco, para o Fran Tivol. É muito falatório e pouca informação prática. Fran Tivol, um beijo. Minha recomendação é que você pegue o seu tempo livre, né? Caso você tenha alguma formação na área de saúde ou qualquer outro tipo de formação, e você abre o seu próprio canal. E aí no seu canal, no canal da Fran Tivol, você fala o que você quiser. E aqui no meu canal eu falo o que eu quiser. Que tal? Beleza? Fechou. Um abraço para Marli Gutierrez, de Paracambi, para Zori Vega Dias. Olá, doutor, bendiciones. Bendiciones para usted também, mi querida Zori Vega Dias. Um abraço também para o Felipe, para a Silene Venâncio, para a Elizabeth Novaes de Rodilândia, para a Rebeca Neves Antônio, para o Francisco Afonso de Algarve, Vila Moura. Que terra boa esse Algarve aí, hein, Francisco? Ai, ai, que maravilha. Esse Algarve aí, comer um camarãozinho, comer uma lula. Coisa linda. Abraço para Maria Macedo, para Rônia Batista, para Josileide Ribeiro de Chique Chique, na Bahia, para Noemi Simeca, de São Paulo, capital. A Rônia perguntando que exame podemos fazer para descobrir a gordura no fígado. Rônia, basicamente é o hepatograma, onde a gente vai dosar as enzimas hepáticas, onde a gente vai dosar outros marcadores hepáticos também, e a ultrassonografia de abdômen total, que vai pegar ali também uma parte do fígado, que vai avaliar o seu fígado para ver se ele está com gordura ou não, tá bom? Um abraço para Andréia Bueno. Tive hepatite com 1 ano de idade, ou seja, minha mãe era médica, muito cuidadosa com a alimentação dos filhos. Por que será que tive? Andréia, qual foi a hepatite? Foi uma hepatite viral? Pode ter sido. Deve ter sido, na verdade, uma hepatite A da vida. Talvez, né? A hepatite, ela pode ser causada por... A hepatite é uma inflamação. E essa inflamação, ela pode ser causada por uma reação autoimune do seu próprio corpo, pode ser causada por um fungo, por uma bactéria, pode ser causada por um alimento, pode ser causada pelo álcool ou pode ser causada por um vírus, que é uma das principais causas de hepatite, tá bom? Então tem que ver aí qual foi a origem da sua hepatite. Um abraço para Maria das Dores de Itapecerica da Serra, São Paulo, para Maria Ivone Calef, para Fátima Zanin, que curtiu e compartilhou com vários. Obrigado, Fátima, um beijo. Obrigado, hein? Um abraço para a Luciane Lopes, de Porto Ferreira, a Silene Venâncio, também perguntando aqui, ó. Silene, minha amiga, qual o exame feito para saber se tem gordura no fígado? Eu tenho alguns sinais que você já falou, mas tem outros problemas de saúde. Fibromialgia, insuficiência renal, câncer na alma. O que é câncer na alma? É depressão? Minha amiga Silene, busca uma ajudinha aí. Vamos tratar essa fibromialgia, vamos tratar esse câncer na alma, tá bom? Existem formas que a gente pode fazer de tratar isso de uma forma natural para melhorar sua qualidade de vida, tá? Um abraço para Vanderleia de Ouro Preto, para Madalena Cordeiro, Samara Vitória, Valdenice Pereira da Silva, para a Republiqueta, para Elis Moreira, Ivalda Carvalho, Nazareno Azevedo, Lilian Soares, cadê a Lilian Soares aqui? Doutor, café com sucralose pode? Lilian Soares, melhor evitar, tá bom? Um abraço para a Elisete Vitório, para o Moacir Antônio, para a Neuza Rocha.
Ó, a Inês falando aqui que o desafio tá aceito. Quero ver, hein, dona Inês? Quero ver daqui a 6 semanas a senhora deixando de comer o que a gente falou que faz mal, começando a comer o que a gente falou que faz bem. Ó, tenho certeza que a gordura no fígado vai melhorar, hein? E a senhora como um todo também vai se sentir muito melhor. Um abraço para Eupídio Celante, para a Ana Cleia, de Paulista, em Pernambuco, para Eliette Ribeiro, para Maria Cardoso Amorim de Souza, para o Geraldo José Cardoso, Arlinda Santana. Quem tem hipertireoidismo pode comer esses alimentos? Arlinda, pode sim. Um abraço para o Sérgio Levino. Não estou encontrando o link. Sérgio, primeiro link da descrição e eu também vou colocar depois aqui no link fixado nos comentários, tá bom? Um abraço para Lourdes Barbosa de Almeida, para Maria Terezinha, para Gilda Carneiro de Campos, para Tatá, para o Ronaldo da Costa, Patrícia Araújo, Edmundo Reis, Carlos Ferraz, perguntando se a pressão de 140 por 70 é alta. Carlos, depende. Depende, ela está sempre 140 por 70? Se tiver, está um pouquinho alta, tá? Mas não é nada demais também. Nada que alguns ajustes na sua alimentação, no seu estilo de vida não resolvam, ok? Um abraço para Maria Elisa de Assunção, na Paraíba, para o Dalmo Xavier Mendes de Salvador, para a Isabel Nunes de Barueri. Eu sou de Barueri. Eu fiz um check-up e deu gordura no fígado. Pode fazer suco de beterraba com laranja? Isabel, suco de laranja, ele não vai ser a melhor opção para a senhora não, tá bom? O suco de beterraba com limão vai ser melhor. Combinado? Um abraço para Elizabeth Lima de Portugal, para Sueli de Souza Guertes de Campo Alegre, Santa Catarina, para calma aí, quem mais? Sérgio Macedo Matos, Ronaldo da Costa de Brasília, Edileuza, para Irene Pimenta de João Pessoa, na Paraíba, para Maria Pires Pinheiro, para Gilda Carneiro, para a Maria Inês da Escócia, no Reino Unido, legal. Abraço para Sandra Silva, para Maria Pires Pinheiro, qual alimentação para quem cálculo renal e o que não pode? Maria, eu tenho um vídeo aqui só de cálculo renal, tá? Procura lá no canal que você vai achar. Um abraço para Maria Menezes, ansiedade faz cair cabelo? Faz! Porque o meu faz 1 ano que cai, quando lavo piora. Depois vou pentear e continua caindo, o fio sai inteiro. Maria Menezes, várias causas podem gerar queda de cabelo. Tem que fazer um exame de sangue aí, tem que dosar vitamina B12, tem que dosar vitamina D, tem que ver se tem alguma doença infecciosa acontecendo, então tem que excluir algumas causas para essa queda de cabelo. Combinado? Um abraço aí para o Zezinho Cabral. E é isso, pessoal. Essa live acabou aqui, hein? Essa live aqui sobre sinais e sintomas de doença no fígado acabou. Mas, se você quiser continuar cuidando do seu fígado, você não pode sair daqui. Porque depois dessa live, eu vou te passar ainda, eu gravei outros 2 vídeos pensando já na saúde do seu fígado, tá? Então, esses 2 vídeos vai ser um sobre chás que vão ajudar a eliminar a gordura no fígado, e o outro vídeo vão ser sobre alimentos que são péssimos para este problema que você deve evitar a todo custo, tá bom? Então, olha, eu tô me despedindo aqui agora, mas não sai daqui, continua, porque você não perde por esperar assistir esses 2 vídeos que vão aparecer agorinha mesmo na tela para você. Como esse vídeo daqui, ou este vídeo daqui sobre chás para eliminar gordura no fígado, e este vídeo aqui, ou esse vídeo daqui, sobre os alimentos que são os maiores vilões para a saúde hepática, tá bom? Um grande abraço para vocês, amanhã eu estarei de volta, e eu fui, pessoal, um beijo para todos, valeu!